Olá, eu sou Francisco Oliveira, professor de inglês do curso e Colégio Poliedro. Eu estou aqui para comentar a edição de 2015 do vestibular de inglês do ITA. Muito bem, vamos aos fatos. A prova mudou. Ela foi uma prova bem elaborada, equilibrada, bem distribuída. Ela apresentou 4 textos, sendo que em um deles, o último, era uma charge. A seleção dos textos foi perfeita, os assuntos atuais, uma leitura, de certa forma, até envolvente. Muito bom. O detalhe que nos chamou a atenção, principalmente em comparação com anos anteriores, é que a distribuição do estilo das questões esse ano foi significativamente alterada. Nós tivemos 10 questões de interpretação de texto, até aí, tudo bem, dentro do padrão que a gente via já em edições anteriores, mas 10 questões de gramática. Significativamente maior um número esse ano do que em edições anteriores. Se bem que no ano passado já houve um ligeiro aumento, mas ficou meio a meio. Para os alunos que realmente estudam, que se interessam por entender melhor a estrutura da língua inglesa, né, estudando, se aprofundando em gramática, foi uma excelente notícia. Nessa parte da gramática, nós tivemos uma questão abordando o recurso estilístico. Seria o único senão que eu faria em relação a essa prova. Eu acho que não é bem adequado para uma prova de inglês cobrar esse tipo de observação por parte dos alunos. Mas era o que estava lá, era a primeira questão da prova, e não é habitual, mas vamos lá. A número 3, ela pedia para o aluno identificar onde não havia um termo qualificador, que é um adjetivo, né? O adjetivo qualifica ou classifica, né, determinados termos, e tranquilo, quem acompanhou as aulas não deve ter tido dificuldade. A questão de número 5, ela trouxe um caso em que várias frases estavam com o uso do genitive case, que é aquele apóstrofo S. E ele pedia para você identificar se realmente estavam todas indicando um caso possessivo. Sim, a gente sabe que o genitive case pode servir para indicar outras coisas, não só necessariamente caso possessivo, mas nessa questão a resposta certa indicava isso aí. Depois nós tivemos a questão de número 6, ele cobrava discurso direto. Pegou uma frase do texto e pediu para a gente reescrevê-la em discurso direto. Questão tranquila. Na de número 9, ele abordou verbos anômalos, pedindo para que fosse feita uma substituição, indicando a única que estaria incorreta, que não poderia substituir. Dentre as opções, o aluno teria que detectar aquela que não se encaixava. A questão de número 13, de uma certa forma clássica, voz passiva, voz ativa. Aqui ele só inverteu. Ele pediu para que o aluno fizesse na voz ativa, indicasse, né, uma que estaria na voz ativa dentro das opções oferecidas. A questão de número 14, bem bolada, ele explorou um tema interessante. O gerúndio, no inglês, aquele acréscimo da terminação ing, ele é uma forma e, como tal, se presta a várias funções diferentes. Entre elas, a de participe presente, que é quando ele indica uma ação contínua, uma ação em desenvolvimento, ou seja, quando ele é usado num tempo continuous. Boa questão era a de número 14. A questão de número 15 trazia as chamadas that clauses, que podem ter alguns usos diferentes. No caso, ela vinha logo após um adjetivo, então ela não remetia a nada anteriormente colocado, como foi pedido na questão. Interessante. A número 18, altamente esperada, todo ano cai praticamente, o uso de conectivos. No caso, ele pegou um trechinho daquela charge final em que se falava due to, devido a, e pedia para que o aluno substituísse, obviamente sem perda de significado. E a resposta certa seria because of, por causa de, devido a. E a questão de número 19 tornou
a pedir relações entre partes do texto. No caso, eram 2 quadros da charge. E ele pedia para o aluno indicar a relação semântica entre os quadros, que no caso era de uma contradição. Bom, o que se pode dizer a respeito é que, claramente, ao meu ver, aquele aluno que se preparou durante o ano, assistiu todas as aulas, leu bastante textos, não teve dificuldade, a prova estava boa. Eu acho que isso tem que ser mencionado sempre que ocorre. A comissão organizadora está de parabéns, a prova realmente foi boa, bem equilibrada e certamente vai selecionar os alunos da forma como se espera que aconteça. Eu tenho certeza e espero que os nossos alunos tenham ido muito bem e desejo a todos vocês boa sorte, principalmente nas provas que ainda vem por aí.